Olá, vamos dar início a este podcast com a seguinte pergunta: já agradeceste ao teu corpo hoje por tudo aquilo que ele já fez por ti? É mesmo isso. O tema de hoje é o nosso corpo. É a forma como nós o tratamos diariamente, como nós estamos conectados ou desconectados dele, como o tratamos como se ele fosse o nosso escravo, o nosso aquele pedaço que está fora de nós, que está dentro de nós. O que é que isto quer dizer? Como é que tu tratas o teu corpo? Ah, tenho de ir para o ginásio, porque tenho de ir queimar, porque tenho de ir compensar aquilo que andei a comer, as porcarias que estive a comer no fim de semana, as porcarias que comi ontem. Ai, tenho que ir dar cabo disto tudo. Todo este tipo de linguagem é uma linguagem que não está a trazer amor ao nosso corpo. Enquanto que, se começares a pensar sobre isso, sobre a forma como tu falas sobre o teu corpo, como se ele fosse uma entidade externa que está ali para te servir, para ser moldado, esculpido por ti, tantas vezes maltratado, comer de menos e, por exemplo, em dietas loucas, a retirar completamente os hidratos de carbono e a ires parar ao hospital. Não sei se já te aconteceu, a mim aconteceu numa das dietas que fiz quando tinha 17 anos. E achei que sim, que agora é que era, tirei os hidratos de carbono todos, depois fui passar uma noite ao hospital. E essa serviu-me de emenda, nunca mais tirei os hidratos de carbono da minha dieta, porque lá está, as dietas continuaram em anos seguintes, eu continuei em dietas até descobrir que sofria de compulsão alimentar, tentei em dietas, depois passava por fases em que nem sequer queria saber, lá está, estes ciclos desgastantes de ora faço dieta, ora não faço dieta, ora proíbo, já não posso comer sobremesas, ora como as sobremesas todas. E tudo isto está relacionado com o nosso corpo também, da forma como nós nos vemos a nós e da forma como nós tratamos o nosso corpo. E eu tenho visto imensas pessoas que chegam até mim que têm esse mindset de vamos lá, vamos queimar, vamos restringir, porque os hidratos são maus, porque o chocolate é mau, o que é bom é a salada. Fazer muito esta categorização de alimentos bons, alimentos maus, ter alimentos proibidos constantemente, isso faz com que nós vivamos numa restrição mental, num julgamento, num autojulgamento contínuo que nos corrói por dentro, literalmente. Então andamos aqui anos e anos e anos a desgastar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso emocional, porque queremos atingir algo, queremos tanto atingir aquele padrão que nos foi incutido desde muito cedo, muitas das vezes, a comparação contínua que sofremos desde crianças. Como é que nós resgatamos, afinal, esta nossa essência, este nosso amor pelo nosso corpo? Como é que nós começamos a tratar-nos e a ver-nos como um todo e a amar-nos e respeitar-nos cada vez mais? Podes começar, por exemplo, a conectar-te com a natureza, porque se reparares, ou mesmo com as crianças, mas vamos aqui falar um pouco primeiro sobre a natureza. Existem milhares de milhões de pássaros, por exemplo, diferentes, com formatos diferentes, com tipos de penas diferentes, e eles não estão minimamente importados se o outro pássaro acha que ele é feio, ou se ele é bonito, ou se de alguma forma tem um formato estranho. Eles são eles mesmos, não é? E as crianças também, quando nascem, não estão cá preocupados se têm refegas na barriga ou se por outro lado não têm. Eles são, eles simplesmente são. Só que à medida que vão crescendo,
não é? Vai-lhes sendo incutido, mesmo que sejam super saudáveis e que tenham peso a mais que o padrão, não é? Mas estão super saudáveis, vão ao médico, estão ali com os níveis todos maravilhosos, mas estão acima do padrão. E começam-se logo ali a gerar, temos que ter cuidado. Não é? E começa-se ali a incutir muitas das vezes comparações com o irmão mais novo, por exemplo, e tudo isto é de forma muito inconsciente no que diz respeito àquilo que poderá trazer nessa criança que está a ser constantemente comparada e constantemente balizada naquele padrão, mas simplesmente ela é, e ela é feliz na sua essência, sendo acima do padrão, ok? E poderá vir a ter 2 metros, quem sabe? Agora, imaginem vocês se nós quiséssemos que uma pessoa que tem 2 metros tivesse 1,5 m, não é? Ela nasceu para ter 2 metros, ela não nasceu para ter 1,5 m. Íamos cortar a pessoa? Às vezes é preciso fazer este tipo de analogias para dar assim um choque. O teu corpo precisa do teu amor. Precisa, e tu precisas de lhe dar esse amor para te sentires cada vez mais feliz contigo mesmo, com aquilo que tu és no aqui e no agora. Porque ao criares esse amor por ti, tudo o resto começa a ser consequência, inclusive as tuas escolhas alimentares. E claro, aqui é mesmo importante, se sofres compulsão alimentar, tirar alimentos proibidos. Começar cada vez mais a fazer as pazes com a comida, as pazes com o corpo e perceberes que tu és um ser único. Não existe mais ninguém igual a ti. E ainda voltando um pouco atrás sobre a questão das comparações, sobre as questões do tens de ser assim, tens de estar dentro destes padrões. Eu, por exemplo, sempre fui a matulona da família. Porquê? Porque tenho 1,70 m. E todas as pessoas, todas as mulheres da minha família têm 1,49 m, 1,50 m. Eu saí completamente fora do padrão. Faz lembrar um pouco até aquela história do patinho feio, em que em vez de o patinho feio nasceu numa família de patinhos, só que ele era um ganso. E era diferente, completamente diferente de toda a família, era completamente fora do padrão, assim como eu sempre fui fora do padrão. E constantemente, tens que emagrecer, mas sempre fui assim, bem estruturada, digamos assim. E amo tal e qual como sou, por alguma razão eu sou assim, fora da média da família, sou maior, mais alta e está tudo certo. E lá está, temos que viver e sermos felizes com quem somos no agora, ok? E claro que, ainda voltando aqui à história do patinho feio, o patinho feio teve que encontrar a tribo dele, e a tribo dele eram, não os gansos, eram os cisnes. Eram os cisnes, agora tipo assim, eram os cisnes, eram a tribo dele. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que às vezes na nossa família temos muitas pessoas que nos julgam, que nos criticam, e nós temos de aprender para já a estabelecer os nossos limites e a aceitar tudo aquilo que... a aceitar no que diz respeito ao passado, àquilo que aconteceu, para conseguirmos evoluir e perdoar e passar para o próximo nível. E depois é encontrar a nossa tribo, ou seja, as pessoas que nos fazem sentir bem, que poderá ou não ser as pessoas mais chegadas da nossa família. Claro que a família é importante, mas também poderá ser os nossos amigos, encontrar a nossa tribo, as pessoas que não nos julgam, que compreendem exatamente aquilo que nós passamos. Por exemplo, se também for o teu caso, que nasceste numa família em que eras completamente fora do padrão e que te queriam colocar naquela caixinha, naquele padrão, e que te achavam de alguma forma diferente e estranha. Claro que sim, porque tu és uma pessoa única, e não existem, eu já disse isto anteriormente, não existe ninguém igual a ti. Isso é certo. E voltando aqui ao tema do corpo, é nutrir esse amor por nós, fazendo listas.
Ou seja, imagina, nós normalmente estamos muito mais habituados a focar naquilo que não temos, naquilo que queríamos ser, deveríamos ter, e esquecemos-nos daquilo que já somos, daquilo que já temos, mesmo em relação ao nosso corpo. Temos mãos que nos ajudam a movimentar, temos 2 pernas que nos ajudam a mover, que fazem, temos o nosso sistema digestivo que trabalha por nós sozinho, temos um corpo completamente e super inteligente que nos ajuda e nos vai mandando muitas mensagens ao longo do dia. Tenho sede, tenho fome. Precisamos é de resgatar essa conexão com o nosso corpo, porque lá está, mais uma vez eu digo, está tudo relacionado. Nós não somos apenas o corpo, apenas as emoções, apenas o nosso mental, não, está tudo interligado. E lá está, desafio-te a criares uma lista com tudo aquilo que o teu corpo te permite fazer, no aqui e no agora. Tudo, ok? E isso vai te ajudar a focar e a fazer cada vez mais as pazes contigo, com o ser único que tu és. Isto é daquelas frases feitas, mas é uma grande realidade. E mais uma vez eu remeto para a natureza, as crianças quando nascem, não estão preocupadas, estão a olhar para elas. Nós vamos crescendo, vamos gerando, vamos criando muitos muros, muitos preconceitos, ou seja, ela está a olhar para mim é porque já está a pensar que eu tenho aqui uma gordura de fora. Está a olhar para mim é porque eu tenho aqui uma borbulha na cara. Está a olhar para mim é porque eu tenho uma verruga aqui. Está a olhar para mim é porque eu estou despenteada. E assim a lista continuaria. Ou seja, nós estamos constantemente, quem é que está a julgar, na verdade? Não é outra pessoa, somos nós que nos estamos constantemente a julgar, a julgar. E este podcast é exatamente para te ajudar, este episódio de hoje, a olhar com outra perspectiva para ti, ok? Para que comeces cada vez mais a fazer as pazes com o teu corpo, com o ser único que tu és, ok? E é isto que eu tenho aqui para ti hoje. Se quiseres, comenta aqui a tua opinião, se vais realmente começar a fazer as listas e se vais começar a procurar a tua tribo, por exemplo, pessoas que não te julgam, que te compreendem, se também de alguma forma és ou sentiste que eras fora do padrão a nível da altura, seja o que for, um pouco aqui equiparado com a questão do patinho feio, e porque na verdade és um cisne, lá está. Poderás ser um cisne que nasceu numa família de patos. Pronto, estamos aqui a fazer algumas analogias, mas é isso, é preciso conectar, reconectar contigo mesma para te conheceres cada vez mais e perceberes que não, tu não és apenas um corpo, és muito, muito mais do que um corpo, do que um número, do que um peso, és muito, muito mais do que isso. E é isso, deixa aqui os teus comentários, aquilo que tu queiras refletir também em conjunto comigo. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.